Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, leva-me mais alto, aonde só tua palavra é o meu caminho, Espírito. Tu és aquele que convence os corações. Tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo, Espírito. Faz morada em nossos corações. És bem-vindo. Tua presença satisfaz. Não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito.
quero, com a graça de Deus hoje, ministrar uma palavra ao seu coração. E eu quero usar como título, como tema, Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E o texto básico, o texto áureo, é o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. O texto diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Ou seja, não os extremismos, mas a moderação de vocês seja conhecida por todos. Porque perto está o Senhor. Vamos repetir essa última frase ali? Perto está o Senhor. Uma vez mais, perto está o Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos ensina que o conhecimento que eu e você temos, o conhecimento que eu e você recebemos, o conhecimento chega a nós por duas vias, por duas portas. Uma via chamada de 5 sentidos e outra chamada de espírito. Ou seja, existe o conhecimento que chega até nós pela nossa alma, que é através dos 5 sentidos, e o conhecimento que chega até nós pelo nosso espírito. Então são 2 tipos de conhecimento. O conhecimento da alma, ele vem pela experiência, pela prática. Você pratica, experiencia, e isso gera conhecimento para a sua alma, para os seus 5 sentidos. E também o conhecimento do espírito, ele vem por revelação. Não é por experiência, é por revelação. O Espírito Santo de Deus revela ao nosso espírito. Louvado seja Deus. Eu quero pensar com você então o primeiro ponto. O conhecimento da alma. O conhecimento da alma. Vamos estudar primeiramente sobre o conhecimento adquirido pela alma. Eu não vou pregar, eu vou trazer um estudo bíblico para você. Eu vou ministrar um estudo. Então, se você tem aí o seu celular e gosta de anotar, anote uma frase ou outra. Ou então pega a caneta, pega o lápis, um papelzinho e anota. Isso ajuda você a entender, a fixar alguns pontos que nós queremos compartilhar com você. Então, vamos estudar sobre o conhecimento adquirido pela alma. Esse tipo de conhecimento, então, ele vem pela via dos 5 sentidos. Esse tipo de conhecimento é percebido e recebido pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato e pelo paladar. Tudo o que é comprovado pela experiência dos 5 sentidos, tudo que está ligado à matéria, então nós podemos captar, nós podemos receber. Tudo que tem prazo de validade, tudo que é temporal, tudo que está debaixo do sol, tudo que você pode medir no tempo, os nossos 5 sentidos podem receber. Essa percepção, então, produz o conhecimento terreno, conhecimento material. O conhecimento da alma me leva a acreditar. O conhecimento do espírito me leva a crer. Mas o conhecimento da alma me leva a acreditar. Nós cristãos não podemos confundir o que é fé, o que é crer e o que é acreditar. São 3 coisas totalmente separadas. Fé é uma coisa, crer é outra e acreditar é outra. Vamos aprender primeiro a diferença entre crer e acreditar. Acreditar é um verbo que significa ficar convencido com base na experiência, com base na prática, com base na ocorrência dos fatos. Por exemplo, vamos terminar nossa celebração aqui. Você que veio dirigindo o seu carro, que está no estacionamento, você sai, pega o seu carro, dá partida lá e sai manobrando e vai para a sua casa. Por que você faz isso? Porque você acredita que você sabe dirigir. Ou seja, você tem a experiência, você tem a prática. Então você acredita que você sabe dirigir. Porque essa experiência me convence. Então isso é acreditar. É saber que eu já sei fazer algo ou que alguém sabe fazer algo. Quando você que já não está morando mais com seu pai, com a sua mãe, ou então você vai visitar a sua avó, chega lá, a avó diz assim: eu vou fazer um bolo de coco para você, um bolo de fubá para você.
E ela pega os ingredientes e começa a colocar ali, misturar, fazer. Aí você diz assim, vó, mãe, quais são as medidas? Ela diz, não precisa de medida. Eu sei fazer, ou seja, ela acredita pela experiência, ela acredita que vai fazer um bolo e ela vai fazer o bolo. Consegue entender isso? Então, pois, a pessoa ela aprendeu a fazer aquilo. O piloto do avião, eu acredito que ele sabe pilotar, por isso eu entro no avião. Eu não peço para ele se ele tem credencial, quantas horas de voo. Se ele está ali, eu acredito que ele sabe, pois ele aprendeu pela prática a pilotar. E já tem pilotado há muitas horas, então ele sabe pilotar. Então eu acredito, eu entro no avião, eu sento, aperto o cinto, até cochilo. Né? Até cochilo. Se alguém dissesse para você, olha, é o primeiro voo desse rapaz, desse piloto, e na verdade ele nunca pilotou, é a primeira vez, você entraria no avião? Não, porque você não acreditaria que ele saberia pilotar, e você não ia colocar a sua vida, já que ele não tem toda esta formação. Crer já é outra coisa. Crer é um verbo que nós chamamos verbo de ação. Crer é receber, é agir, é movimentar. Por exemplo, quando alguém crê em Jesus Cristo, esse alguém recebe, aceita Jesus Cristo como seu Senhor pessoal, como seu Salvador pessoal. Ele declara, ele confessa, ele admite, Jesus, seja o meu Salvador. Isso é crer. Crer em Jesus Cristo é aceitar Jesus Cristo pelo que Ele é, antes de receber o que Jesus Cristo tem e faz. Então eu creio em Jesus, eu recebo Ele, Jesus. E depois eu começo a me relacionar com Ele, começo a ter experiência, aí eu começo a crer e também acreditar que Ele faz algumas coisas. Aí já é por experiência. Então, crer é um ato da nossa vontade. Quando eu creio em Deus, eu canto louvores a Ele. Quando eu creio em Deus, eu falo com Ele em oração. Crer em Cristo Jesus é direcionar a minha vontade para Ele, porque eu creio nele. Quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus, nós cremos e também nós acreditamos. Você teve a experiência de ser curado através de uma oração. Então agora você acredita, você crê e também acredita que Ele cura. Porque você já teve a experiência. Você sabe que isso é assim. Então agora vem a palavra fé. Fé. A palavra fé é um substantivo. E como substantivo ele necessita de um verbo de ação. E o verbo de ação da fé é crer. Crer. Por isso, crer é o que movimenta a nossa fé. A fé sem obra é morta. E a obra da fé é o crer. A fé e o crer têm que andar juntos. O que é fé? Fé é atribuir verdade, convicção na palavra de Deus. Por exemplo, eu leio um texto bíblico, eu misturo fé naquele texto, eu admito que aquele texto é verdade, isso é fé. Fé, ela só funciona, presta atenção, fé, ela só funciona na Bíblia. A fé, ela só funciona baseado num texto bíblico, num versículo bíblico. Você tem um versículo bíblico, você diz, isso é verdade, eu admito que é verdade, eu tenho fé nesse versículo bíblico, eu tenho fé nesse texto, isso é fé. Agora você precisa de uma ação. Agora você precisa crer. O que é fé? Fé é aceitar como verdade a palavra de Deus. Mas como eu disse, juntamente com a fé, eu preciso agir em cima do que o texto diz. E para agir eu preciso crer. A fé e o crer têm que andar juntos. Vamos fazer esse exercício aqui, por gentileza, se você quiser. Levante a sua mão direita e diga assim, fé. Mais forte, fé. Levante a sua mão esquerda e diga, crer. Agora bata as duas assim. Mais uma vez. A mão direita, fé. A mão esquerda, crer. Bata.
Percebe que fé e crer produz um som. Este som é confessar, é declarar, é admitir a palavra de Deus. Quando você faz esse exercício, você tem o texto bíblico, você tem fé nele, você diz isso é verdade, agora você crê. Ou seja, agora você movimenta, agora você age, dizendo. Ao dizer, você está produzindo o som do crer mais a fé, da fé mais o crer. E o que aquele texto contém, a promessa daquele texto, a verdade daquele texto, materializa, passa a ser seu. Oh, alguém aceitou, alguém aceitou. Nem tudo está perdido, aleluia. Queridos, pense comigo, pelo amor de Deus, rogo-vos. A Bíblia diz que Deus já abençoou a mim e a você com todas as bênçãos, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Só que eu e você não sabemos acessar a bênção. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não sabe acessar. Pastor, como que eu acesso? Você pega o texto, você diz, isso é verdade. Agora você crê. E você crê declarando. Ao declarar o texto, você está materializando o que o texto contém. Efésios capítulo 5, versículo 20. Vamos pegar um exemplo aqui. Dando no domingo graças por tudo ao nosso Deus e Pai. É isso que está escrito? Dando sempre. O texto diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, dando sempre graça. Isso aqui é verdade ou é mentira? Ah, tem gente que está com dúvida. Esse texto bíblico é verdade ou é mentira? É verdade. Então se é verdade, você lê ele e diz, isso é verdade, isso é fé. Agora você precisa crer. Depois da fé veio o crer. O que é o crer? Eu preciso movimentar. Como que eu movimento? Dizendo, Pai, muito obrigado, porque eu sempre dou graças ao Senhor por tudo. Pai, eu te agradeço pela chuva, te agradeço pelo sol, te agradeço pelo calor, te agradeço pelo inverno, pela manhã, pela tarde, pela noite. Eu te agradeço pelo meu esposo, pela minha esposa, pela minha sogra, pelo meu sogro. Deus, eu te agradeço, Senhor. Em tudo, sempre eu dou graças. Isso é verdade. Agora, se eu pratico isso, ou seja, se eu tenho fé, se eu creio e se eu confesso, significa que esse poder, o poder desse verso, vai produzir, vai causar alguma coisa no meu dia a dia. Eu vou alcançar algumas coisas na minha vida que se eu não tiver fé, se eu não crer, se eu não declarar nesse texto, eu não vou alcançar. Simples assim. Ter fé na palavra de Deus é uma experiência espiritual. Crer em Deus é uma experiência espiritual. Declarar a palavra de Deus é uma experiência material. Meu Deus, entenda isso. Ter fé no texto bíblico é uma experiência espiritual. Crer no texto bíblico é uma experiência espiritual. Mas declarar o texto, citar o texto na primeira pessoa, colocando você no texto, isso é uma experiência material. É isso que materializa as bênçãos espirituais. É desse jeito que funciona. Vamos dar um exemplo aqui. A Bíblia Sagrada diz, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Quando eu exerço fé nesse texto sagrado, eu aceito que ele é verdade. Agora o próximo passo é crer, pois crer é o verbo de ação da fé. Quando eu creio que é a obra da fé, eu vou declarar. Quando eu declaro, agora a bênção de Deus contida nesse texto, materializa, é meu. É meu. Você está no meio de uma dificuldade, você está no meio de uma adversidade, um vento contrário, uma coisa ruim, uma coisa chata. Você diz, Pai, muito obrigado. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Começa a vir uma paz no seu coração. Começa a vir uma paz na sua mente.
Começa a vir uma paz que você não pode explicar. E de repente algumas coisas começam a acontecer. As situações começam a mudar. Porque você teve fé, porque você creu e você declarou. Então, a continha que você tem que montar é fé, mais crer, mais declarar, é igual a materializar as bênçãos. Mas o conhecimento da alma não passa pela fé, pelo crer e pelo declarar. O conhecimento da alma vem pela experiência do que é material. Por isso, o conhecimento dos 5 sentidos é limitado ao tempo e à matéria, pois ele não contém a palavra de Deus, que é Espírito. Por isso, o conhecimento dos 5 sentidos não pode dirigir a nossa vida, pois ele não contém a palavra de Deus, que é eterna. Portanto, o conhecimento da alma não pode satisfazer totalmente os anseios do ser humano. O conhecimento dos 5 sentidos tem prazo de validade. Tudo que existe na terceira dimensão pertence aos 5 sentidos e vai acabar. Portanto, o conhecimento da alma funciona no passado, mas não significa que vai funcionar no presente. Ou seja, imagina um empresário. Ele foi bem sucedido naquele seu negócio, naquela sua empresa. Ele tem bastante experiência, ele acredita bastante, mas isso não garante que se ele abrir um outro negócio, começar um outro negócio, ele será bem sucedido. Porque a experiência natural tem prazo de validade. Aplica-se num tempo, mas não necessariamente aplica-se no outro. O sucesso em uma área não me garante que eu vou ter sucesso na outra. Por quê? Porque acreditar é baseado em experiência e acreditar tem prazo de validade. Vence. O conhecimento dos 5 sentidos não pode explicar, por exemplo, como funciona o cérebro, os pensamentos, os sentimentos, a saudade, a alegria, a tristeza, a morte. A alma não pode encontrar Deus pelos seus meios e esforços. A alma não encontra muitas respostas sobre os acontecimentos da vida. Tudo que a alma fala sobre o mundo espiritual são conjecturas. Não são fatos, são sugestões. Quando alguém diz, porque Deus permitiu que tal coisa acontecesse com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu filho, ou com a minha filha, ou com meus negócios, esse pensamento da alma jamais irá conseguir respostas, porque a minha alma, ela quer interpretar as coisas culpando Deus por aquilo que aconteceu no material. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, revela claramente a diferença entre o conhecimento dos 5 sentidos e o conhecimento do Espírito. Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, e vocês sabem que Corinto é Grécia. Grécia é o berço do intelecto, da filosofia, da razão. Ele escrevendo para aqueles doutores em filosofia, PhDs. Olha o que ele coloca em 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural. A palavra natural ali no grego significa alma, psique. No grego está a palavra psique. Ora, a psique humana não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Não é lógico. Amados, é lógico um velhinho de 80 anos levantar uma vara e abrir um mar e a população passar por ali em terra seca? Faz sentido isso? Não! Mas isso é fé, isso é crer, isso é declarar. Olha, a pessoa natural, queridos, a pessoa natural ali não é uma pessoa não cristã. Ele está escrevendo para uma igreja de crente, a igreja de Corinto. Ou seja, o crente, a alma do crente, a psique do crente, a minha, a sua, a nossa, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Posso ouvir um amém?
a sua alma fica emburrada. A sua alma fica chateada. Não, mas eu não estou entendendo. Pastor, a Bíblia diz que não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura. Você quer ver um exemplo? Você encontra um amigo sexta-feira. Ele diz assim, escuta, vamos fazer um passeio, vamos fazer alguma coisa, vamos ver no domingo. Aí você diz assim, olha, domingo eu não posso, eu tenho que ir ao culto, eu vou ao culto. Ele diz assim, mas de novo? Domingo passado você foi, vai ter que ir de novo? Para ele é loucura, ele não entende. Não faz sentido. E se você disser assim, ainda eu vou lá e oferto e dizimo, ele diz, não. Você dá dinheiro para aquele pastor? Não. Eles não entendem. É loucura, é um absurdo. Porque tudo que a alma entende, ela entende através dos 5 sentidos, a experiência. A alma, ela acredita, ela não tem fé e ela não crê. O texto bíblico é muito claro ao dizer que o homem natural, a alma humana, a psique humana, os sentidos, os sentimentos, não aceita as coisas do Espírito de Deus. A palavra aceitar aqui no grego é levar consigo, segurar, pegar, receber. Ou seja, a alma humana não aceita, não recebe, não pega, não leva consigo as coisas espirituais. A alma rejeita. Para a alma humana ter fé na palavra de Deus, para a alma humana crer na palavra de Deus, é loucura. A alma humana vive somente na esfera do acreditar, pois acreditar é resultado das experiências que a alma consegue obter. Para a alma humana ter fé e crer na Bíblia Sagrada é loucura. Mas a Bíblia, você crê na Bíblia? Creio. Não, mas a Bíblia é um livro, papel, aceita todas as coisas. Para a alma humana ter fé e crer no poder e no amor de Deus é loucura. Você acha que uma alma humana entende que Deus pega o filho dele, coloca no ventre de uma mulher, e ele fica ali 9 meses naquele ventre, e ele nasce num lugar pobre, numa manjedoura, e ele é cuidado por aqueles 2 jovenzinhos, e ele é amamentado no seio daquela mulher? Não faz sentido uma coisa dessa. Só que é assim. Só que isso é verdade. Só que se você ter fé e se você crer, é assim. É desse jeito. Para a alma humana, ter fé e crer no céu, no inferno, nos anjos, nos demônios, tudo isso é loucura. Bobagem. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem com o espírito e não com a mente, não com a razão, não com a lógica. Queridos, quanto mais estudo o camarada tem, estudo natural, mais difícil para ele crer. Por isso Jesus diz assim, Pai, graças te dou, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Graças a Deus, porque somos pequeninos. Aleluia, graças a Deus. Tudo que a alma humana pode conhecer são as coisas que se pode ver, ouvir, cheirar, tocar, saborear. Esse é o conhecimento pelos sentidos, por isso esse conhecimento humano é limitado pelos sentidos. Pois o que os sentidos não pode perceber, a alma humana não pode conhecer. Pois o que os sentidos não pode conhecer, a alma humana acha loucura. Todas as vezes que uma pessoa que ainda não nasceu de novo ela fala das coisas terrenas, das coisas materiais. Pastor, eu vou assistir uma palestra, é um PhD em economia, ele vai dizer qual vai ser os próximos passos da economia do Brasil nos próximos 5 anos. Ele só vai falar das coisas terrenas, temporais e materiais. Ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Pode ser o professor de Harvard, pode ser o professor de não sei do que. Se ele não nasceu de novo, se ele não tem Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador,
Tudo que ele vai falar é temporal, é passageiro, funciona aqui, não funciona ali, dá certo aqui, não dá certo ali. Se este conhecimento da alma, se este conhecimento humano, se este conhecimento dos grandes catedráticos funcionasse, você acha que o mundo estaria onde está hoje? Pronto. Pronto. Todo conselho que um expert dá não é um conselho vindo de Deus. Portanto, qual a voz que eu e você estamos ouvindo para dirigir as nossas vidas? Qual a voz que eu e você estamos ouvindo para dirigir os nossos negócios? Qual a voz que eu e você estamos ouvindo para educar os nossos filhos? Qual a voz que eu e você estamos ouvindo para educar a nossa existência sobre a terra? Percebe, queridos, percebe que eu e você, nós terceirizamos a educação da nossa família, dos nossos filhos, da nossa empresa, das nossas finanças. Só porque alguém é um expert no assunto, mas ele é alma, ele é psique, ele não entende as coisas do espírito. E tudo que ele sabe é passageiro, é temporal, é limitado, é finito. Pode hoje funcionar, mas amanhã pode não funcionar. Portanto, qual é a voz que está dirigindo as nossas vidas? A voz da palavra de Deus ou a voz da alma de alguém? A voz da verdade da palavra de Deus ou a voz da experiência de alguém? Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos, Ele chamou a atenção dele em João 3, dizendo o seguinte: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como vocês crerão se eu falar das coisas celestiais? Pastor, como que eu posso crer nas coisas celestiais? Esse é meu segundo ponto, o novo nascimento. A única maneira do Espírito Santo falar com uma pessoa é somente quando essa pessoa nasce de novo. A única maneira do Senhor, nosso Deus, estar perto de nós é quando nascemos de novo. Pastor, você colocou o título, perto está o Senhor, mas até agora o Senhor não falou nada. Calma. Diga para a sua alma, aquieta-te, alma. Eu já chego lá. A única maneira do Senhor nosso Deus e Pai estar perto de nós é quando nós nascemos de novo. O Senhor Jesus Cristo declara ao príncipe Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: não fique admirado, Nicodemos, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. A porta de acesso para você ter contato com o mundo espiritual, para você ter contato com a fé e com o crer, é necessário nascer de novo. É imperativo nascer de novo. Como um ser humano pode nascer de novo? Como? Nicodemos disse, eu já sou um homem velho, barbado, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, Jesus. Como é que eu posso nascer de novo? Olha o que está escrito, por gentileza, em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, lambano, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses nascem de novo, esses se tornam filhos de Deus, filhas de Deus. Esta é a única maneira existente em todo o cosmos, em todo o universo. A única maneira é crendo e recebendo Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando alguém recebe Cristo Jesus como Salvador, quando alguém crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessa com a sua boca, essa pessoa nasce de novo, essa pessoa nasce do Espírito, aleluia. A palavra que receber, todos quantos receberam, a palavra receber no grego é aceitar, associar, reconhecer, não recusar. Todos quantos não recusam, aceitam, reconhecem Jesus. Este conhecimento é muito importante. Quando qualquer pessoa, de qualquer povo, raça, língua, povo, tribo, nação, reconhece que é pecador, e reconhece Jesus Cristo como o seu único Salvador, o seu único Senhor, essa pessoa nasce de novo e Deus lhe dá o direito de se tornar em seu filho amado, em sua filha amada.
É somente no novo nascimento que o Espírito Santo vem habitar no espírito do ser humano. Também é somente depois do novo nascimento que o ser humano pode se conectar com o mundo espiritual. Aí ele pode exercer fé, ele pode crer, ele pode declarar, ele pode ler a palavra de Deus, ele pode amar a palavra de Deus. Esse é um comportamento que pertence somente àqueles que já nasceram de novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim para mim e para você: e assim, se alguém está em Cristo, diga eu estou. Então você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Você está em Cristo, você nasceu de novo. Nova criação existe somente em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo Jesus. Não tem que estar em filosofias, não tem que estar em movimentos, não tem que estar em tendências, não tem que estar em modismos, não tem que estar em ideologias. Tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré. O ponto é estar em Cristo, e não do lado de lá ou do lado de cá, ou da direita ou da esquerda, ou disso ou daquilo. Isso tudo acaba, isso tudo não vale nada, isso tudo envelhece, isso tudo vai à falência, mas aquele que está em Cristo permanece para sempre. Aleluia! Agora que nós já nascemos de novo, sabemos que Deus é o nosso Pai, precisamos aprender a falar com Ele. E uma das características do nosso espírito é que podemos ter um relacionamento com as realidades espirituais. Podemos ter fé na palavra de Deus, podemos crer na palavra de Deus, podemos declarar a palavra de Deus, podemos influenciar o mundo material com as nossas conexões com o mundo espiritual. Nós podemos falar com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Podemos receber a ministração dos anjos. Podemos manter debaixo dos nossos pés Satanás e seus demônios. Podemos ter uma vida abundante, uma vida gloriosa, porque esta é a vida que Jesus Cristo veio trazer para nós. Quem tem o Filho tem uma vida abundante, diz a Bíblia Sagrada. E para eu ter a vida abundante, eu já nasci de novo, agora eu me conecto com o mundo espiritual, eu tenho fé, eu creio, eu declaro, eu trago essa realidade espiritual para o mundo material. Agora eu vou experimentar isso no meu dia a dia, na minha segunda-feira, na minha terça-feira, na minha quarta-feira, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, todos os dias da minha vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou bem-aventurado, porque agora eu acesso o mundo espiritual. E o mundo espiritual governa o mundo material, porque todas as coisas que são materiais foram criadas pelo espiritual. Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Isso está bom demais, aleluia. Meu Deus, meu irmão, minha irmã, se nós abríssemos assim e dissesse aleluia, amém, é verdade, isso é para mim, Deus está falando comigo. Meu Deus, isso é demais. Todo pai se alegra em conversar com seu filho, com a sua filha, inclusive quando os filhos só vêm pedir. Não importa. O pedido mostra a maturidade dos nossos filhos, pois existem pedidos egoístas e pedidos altruístas, pedidos materiais e pedidos espirituais. Deus age em parceria conosco que temos fé, cremos e declaramos a palavra dele. Deus usa um ponto de contato na terra para ele agir, e esse ponto de contato é o nosso espírito, nós que nascemos de novo. A palavra de Deus é espiritual e necessita de uma base espiritual na terra para ela agir. E a base espiritual é o espírito humano que foi vivificado. O novo nascimento dá ao espírito humano uma nova vida. Quem já nasceu do Espírito pode receber a palavra de Deus, que é Espírito e vida, e declarar a palavra de Deus sobre a terra em qualquer situação, em qualquer momento. Quando declaramos a palavra de Deus, somos a voz profética anunciando a vontade de Deus sobre a terra. Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. O nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus. A nossa alma não.
Tudo que o espírito humano fala é de coisas espirituais, de coisas eternas. A única maneira de acessar a palavra de Deus que habita nos céus é através do novo nascimento. Somente depois do novo nascimento é que é possível ter os olhos do espírito iluminados. Esses dias eu fiz uma viagem com algumas pessoas, alguns amigos. E aí de repente um chegou para mim e falou assim: Pio, você não sabe falar de outra coisa, é só Bíblia. Eu falei, é só Bíblia. Não sei falar de outra coisa. Vamos pescar, é Bíblia. Vamos fazer um churrasco, é Bíblia. Vamos passear, é Bíblia. Vamos lutar boxe, é Bíblia. Especialmente boxe, porque é melhor dar do que receber. É Bíblia. Por que a Bíblia é tão importante? No Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Eu coloco palavra de manhã, palavra no hora do almoço, palavra à tarde, palavra à noite, palavra de madrugada. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Sem o novo nascimento nós não temos acesso a essa luz, que é a luz da palavra, ou seja, não temos acesso à palavra de Deus. Sem o novo nascimento não podemos ter o Senhor nosso Deus perto de nós. É no novo nascimento que somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus do pecado que herdamos de Adão e Eva. No novo nascimento nós recebemos a própria natureza divina, o Espírito de Deus no nosso espírito, aleluia. Precisamos entender que ao crermos em Cristo Jesus, nascemos de Deus, ou seja, somos gerados de novo por Deus, e em nosso espírito que havia morrido por causa do pecado de Adão, agora ele é vivificado. Juntamente com o amor ágape de Deus, nós recebemos essa nossa medida de fé, a nossa medida de fé, para que a gente possa crer no mundo espiritual. Então nós necessitamos ter fé, e essa fé Ele nos dá. Agora nós precisamos crer e declarar a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia e você tem fé no texto bíblico, mais você crê e mais você declara, mais forte você fica espiritualmente. A Bíblia Sagrada nos ensina que cada pessoa que nasce de novo, que recebe essa medida de fé, e é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então essa nossa experiência agora nos faz acreditar. A nossa alma começa a acreditar na fé e no crer do nosso espírito. A nossa fé já começa a deixar de rejeitar o nosso espírito, de causar divisão, intriga dentro de nós mesmos. A vitória sobre as adversidades do mundo se dá primeiramente no mundo espiritual, e depois se manifesta no mundo material. E agora, para encerrar, meu terceiro ponto, a diferença entre a alma e o espírito. Me permitam exemplificar a diferença entre alma e espírito, estudando a história de Jacó, do patriarca Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O que a alma humana vê e o que o espírito humano vê. Vamos para Gênesis capítulo 29, versículos 1 e 2. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Ele foi para a Mesopotâmia. Chegando ali, olhou e eis um poço no campo. Diga comigo, poço. E 3 rebanhos de ovelhas deitados. Diga comigo, 3 rebanhos. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Diga comigo assim, grande pedra. O texto diz que Jacó chegou na Mesopotâmia, ele sai da sua terra, porque ele havia criado uma intriga com seu irmão Esaú. Esaú diz assim, eu vou matar Jacó, e Jacó foge, sai fugido. E ele chega nesse lugar, E o texto diz que ele vê um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitadas, uma grande pedra sobre a boca do poço. Amados, percebamos que, como nós enxergamos as coisas, é que vai determinar o nosso resultado. Jacó primeiro ele viu o poço, ele viu os rebanhos de ovelhas, depois ele viu a pedra.
Como uma pessoa que é guiada pela alma, pelos 5 sentidos, enxerga esta mesma cena, este mesmo quadro? Pergunta para mim como? A mente lógica humana, a mente dos 5 sentidos, enxergaria o mesmo quadro da seguinte forma: a pessoa viria uma grande pedra na boca do poço, ela viria os 3 rebanhos, depois ela enxergaria o poço. A nossa alma, ela é assim. A alma humana, ela é ansiosa, e o ansioso é pessimista. A alma humana é ansiosa, e o ansioso é negativo. A alma humana é influenciada pelo medo, e o medo é negativo. O medo, ele é paralisante. Por essa razão, a alma humana enxerga problemas antes das oportunidades. O que fez com que Jacó enxergasse na ordem correta? O que fez com que Jacó enxergasse o poço, os 3 rebanhos e depois a pedra grande? E não a pedra grande, os rebanhos e por último o poço. Quando Jacó sai em viagem, sai da sua terra para salvar a sua própria vida, ele teve uma experiência muito forte que mudou a vida dele. Antes dessa experiência, Jacó era ansioso. Ele gostava de levar vantagens sobre os outros. Ele era controlado pela alma, controlado pelos 5 sentidos. Jacó era super preocupado com as coisas. Por isso, ele enganava as pessoas para obter as coisas. Queridos, ele era controlado pelos 5 sentidos. Jacó era controlado pela alma. E quem é controlado pela alma sempre vai causar dano aos outros. Deixa eu repetir isso. Quem é governado pela sua alma sempre vai causar dano aos outros. Quem é controlado pela alma é uma pessoa difícil de se conviver. Ele sempre quer ganhar. Ele é ansioso, ele tem dificuldades em repartir. O cristão que ainda não é governado pelo Espírito, mas que a alma tem aí uma ingerência muito forte sobre ele, ele não consegue entregar o dízimo. O cristão governado pela alma não consegue semear uma oferta. O cristão governado pela alma não consegue servir em alguma área da igreja. Não consegue ser voluntário. Ele é ansioso, não consegue confiar e depender de Deus como seu Pai celestial. O cristão que ainda é governado pela alma não evangeliza, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. Ouvindo a história de um pastor, ele disse que tinha um membro na igreja que trabalhava numa empresa muito importante, ele tinha uma função, um cargo muito importante. E ele falava para aquele irmão, já passou 3 domingos, não veio você aqui na igreja. Pois é, pastor, eu estou trabalhando bastante. É, pastor, a empresa exige muito de mim. É, pastor, eu estou dedicando muito à empresa. Tá bom. Aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa boi, passa boiada. Esse irmão perdeu o emprego. Ficou desempregado. Aí ele falou para o pastor, pastor, eu estou desempregado. Mas agora é o seguinte, eu tenho uma boa reserva financeira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 1 ano de descanso. 1 ano sabático. Foi 1 ano sem trabalhar. O pastor falou, tá bom, legal. Depois de 1 ano eu volto ao mercado de trabalho. Tá bom. Quando estava terminando esse ano de descanso, o pastor encontra ele. Diz aí, meu irmão, como está você? Tudo bem? Tudo bem. E daí, como está o seu ano de descanso? Pois é, pastor, tá bom, tal. Irmão, nesse ano de descanso, você veio menos à igreja. Você assistiu, atendeu menos à programação da igreja do que quando você trabalhava. Pois é, né, pastor? Que coisa, né? Pois é. Antes você dizia que o trabalho impedia você de frequentar regularmente e frequentemente a igreja. Agora você está 1 ano desempregado e você continua não vindo. Percebe, irmãos? É uma pessoa controlada pela alma, pelos 5 sentidos, pelas coisas materiais. Essa pessoa não teve uma experiência viva, autêntica com Cristo Jesus. Essas pessoas não conhecem Jesus. Por isso tem dificuldade em caminhar com Ele, em honrá-lo e servi-lo. Ah, se eu tivesse um carro, eu iria à igreja. Tenho um carro, não vem. Ah, se eu tivesse 2, eu viria. Tem 2, não vem. Ah, se eu tivesse 3, está com uma frota. E agora, pastor, eu não posso ir na igreja porque estou cuidando da frota.
Irmãos, se você que é pai, se você que é mãe, se você pedir alguma coisa para o seu filho, para a sua filha, é para o dano dele, é para o mal dele ou para o bem? Você acha que Deus vai pedir alguma coisa para mim e para você, para causar algum mal, algum dano para nós? Ele diz assim, não deixe de congregar, não deixe de estar junto com os irmãos, não deixe de frequentar as reuniões. Está escrito lá em Hebreus, está escrito na Bíblia. Porque isso é para o nosso benefício, isso é para o nosso bem. Agora, leiamos a história da mudança da vida de Jacó. Gênesis 28, 11 a 3. Ele sai da casa da sua mãe. Antes de chegar no poço, nos 3 rebanhos, ele teve uma experiência no caminho. Quando chegou a certo lugar, ali ele passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali para dormir, para descansar. E sonhou. Jacó teve um sonho. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. E eis que o próprio Senhor Deus estava perto dele. Diga comigo, perto. E ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e também a sua descendência. Queridos, que forte é esse texto. Deus fala com Jacó e declara que por causa das promessas feitas, por causa da sua palavra empenhada, a Jacó, aliás, a Abraão e a Isaque, ele daria a Jacó toda aquela terra. Olha o que diz aqui no versículo 15 e 16, por gentileza. Olha o que Deus diz, eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra. Fazendo um parênteses aqui, a igreja será arrebatada, estaremos com o Senhor para sempre, e depois de 7 anos nós voltaremos para essa terra. Eis que voltarei para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Na verdade perto está o Senhor e eu não sabia. Na verdade eu ainda não havia nascido de novo, entre aspas, por isso eu não conseguia perceber o mundo espiritual, a realidade espiritual. Deus, amados, isso aqui é muito importante nós sabermos. Depois que ele tem esse encontro, depois que ele tem esse sono, ele recebe essa declaração. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você for. Eu não o deixarei. Existe algum crente aqui hoje? Existe alguém recebendo essa palavra? Eu vou ler mais uma vez. Deus está dizendo, eu estou com você, eu cuido de você, aonde quer que você vá, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Alguém está recebendo essa palavra? Como eu disse, o patriarca Jacó não sabia que Deus estava com ele. O patriarca Jacó não sabia que Deus estava perto. Ele não sabia que não estava só. Por isso Jacó queria resolver as coisas enganando, manipulando, mentindo. Jacó queria vencer com a força do seu braço, porque ele não sabia que perto está o Senhor. Aleluia! Jacó não sabia que Deus estava com ele, por isso ele carrega tanto medo, tanta ansiedade, tanta insegurança. Mas quando ele descobre que Deus está ali, mas agora que a presença de Deus é revelada a Jacó, agora ele ouve Deus dizendo, eu estou com você, eu cuido de você, aonde quer que você for, eu estou com você, eu não deixo você, enquanto não cumprir, enquanto não fazer aquilo que eu disse que faria. Meu irmão, enquanto
enquanto nós não entendermos essa realidade espiritual, esse mundo espiritual, na segunda-feira eu penso assim, olha, eu vou arregaçar as minhas mangas, eu vou sair para o trabalho, eu vou falar com o cliente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Eu confio na minha capacidade, no meu network, na minha experiência, no meu diploma, naquelas coisas que eu experimentei. Eu acredito nessas coisas e deixo de ter fé e crer na palavra de Deus. Amados, como mensageiro de Deus aqui hoje, estamos declarando o que Deus diz para cada um de nós. Ele diz, eu estou com você, eu cuido de você, aonde quer que você for, eu não deixo você enquanto não fizer aquilo que eu prometi na sua vida. Se você passar pelas águas, você não vai afogar. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Não existe lei, não existe homem, não existe inferno que vai demover você daquilo que eu prometi para a sua vida. Receba essa promessa na sua vida. Receba essa palavra no seu espírito. Tenha fé, creia e declare. Tenha fé, creia e declare esta verdade. Foi depois dessa revelação que Jacó deixou de confiar nas suas próprias habilidades e passou a confiar em Deus. Jacó deixa de confiar na alma dele e se abre para aprender a confiar no Espírito. Jacó aprendeu a confiar em Deus e descansar em Deus. Jacó agora já não mais acreditava, ele passou a ter fé e passou a crer. Por essa razão, quando ele chega na Mesopotâmia, ele ergue os olhos e ele vê o poço, ele vê os rebanhos e por último a pedra. Jacó aprendeu a ver a solução antes de ver somente o problema. Jacó aprendeu a ver Deus antes de ver as circunstâncias. Jacó aprendeu a ouvir a palavra de Deus antes de ouvir as vozes do caos. Jacó aprendeu a ouvir a palavra de Deus antes de ouvir os profetas da desgraça. Pastor, você viu na internet, porque agora, então o Supremo não sei o quê, porque o governo não sei o quê, porque a economia não sei o quê, porque o Banco Central não sei o quê, porque não sei o quê. Ei! Quem é que governa as nossas vidas? Quem é que fala em nós? Nós nascemos de novo, nós somos filhos de Deus, nós estamos ligados com o Altíssimo, aquele que está sentado no trono eternamente perpétuo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nenhuma palavra dele vai cair por terra, tudo vai se cumprir, e eu e você somos filhos amados de Deus. Meu Deus! Por isso o apóstolo Paulo afirma em Filipenses 4:5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Diga-se comigo, perto está o Senhor. Mais uma vez, perto está o Senhor. Amados, aprendamos a ver que perto está o Senhor, nosso Deus e Pai. Ele está perto no seu trabalho, Ele está perto nos seus estudos, Ele está perto nas suas viagens, Ele está perto na sua saúde, Ele está perto do seu filho e da sua filha, Ele está perto da sua casa, Ele está perto, Ele não está longe. Ele disse, eu rogarei o Espírito Santo e Ele vos dará o Espírito Santo e Ele estará para sempre com você. Ele estará perto de manhã, de tarde e de noite, todos os dias Ele estará perto, porque nós somos seres espirituais em Cristo Jesus. Eu estou com você, eu cuido de você, aonde quer que você for, eu não deixarei você, enquanto não fizer aquilo que eu te prometi, diz o Senhor. Por isso a Bíblia Sagrada nos instrui dizendo, não fique ansioso por coisa alguma, não seja mais guiado pela sua alma, pelos 5 sentidos, seja guiado pelo Espírito Santo, pois perto está o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não fique ansioso por coisa alguma, tenha fé na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, pois perto está o Senhor, o leão da tribo de Judá. Ele sempre sabe o que fazer. Ele sempre sabe o que fazer. A realidade diz que
Quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, tem a vida abundante. Recebemos a vida eterna crendo em Cristo Jesus. Então já temos a vida eterna. Não são as nossas obras que vão aos poucos nos dando a vida eterna. Para a alma, nós devemos realizar obras para sermos abençoados. Mas para o nosso espírito, nós devemos realizar as obras porque nós já somos abençoados. As obras de quem nasceu de novo são expressões de gratidão, de honra, de amor, de louvor, de devoção. Porque perto está o Senhor. Jesus já nos tirou do domínio das trevas. Já estamos no reino de Deus, porque perto está o Senhor. Você pode ter toda a certeza de que em Cristo Jesus você já venceu o mundo, você já venceu o diabo. Você já ressuscitou juntamente com Cristo. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já estamos abençoados com todos os tipos de bênçãos. É quando você assume o lugar que a revelação bíblica te coloca. É quando você se posiciona neste lugar que a Bíblia diz que é teu lugar. É que aquilo que estava travado começa a destravar. Aquilo que estava preso é solto. Aquilo que você só via nas histórias da Bíblia, você começa a experienciar. Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória, a herança de Cristo é a nossa herança, a glória de Cristo é a nossa glória. A crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus também é a nossa morte, crucificação e ressurreição. Fomos vivificados juntamente com Cristo, não somos nós quem vivemos, é Cristo Jesus que vive em nós e através de nós. Por isso 1 João 5,12 diz assim: quem tem um filho tem a vida. E nós temos o Filho de Deus, nós temos a vida, nós temos o Filho, nós temos a vida, nós temos o Filho, nós temos a vida. Meu Deus! Você não precisa provar mais nada, porque perto está o Senhor. Não faça nada para ser, porque perto está o Senhor. Crer em Cristo Jesus é que te fez justo e reto, porque perto está o Senhor. Faça tudo com amor, com dedicação, porque perto está o Senhor. Não é fazendo o certo que me torna justo, não é evitando o que é errado que me torna justo, somente crendo e recebendo a obra perfeita e consumada de Cristo Jesus que me justificou. Perto está o Senhor. Ei, arabacholicandarababá. Meu Deus, aleluia, aleluia. Perto está o Senhor. Você não está sozinho. Você não está caminhando sozinho. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor.